Ainda sobre o futebol carioca, Rodrigo, você posta no seu blog hoje o seguinte texto, cujo título é: Como a briga entre Fla-Flu e Vasco acabou em prejuízo para o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã, o consórcio não respondeu, o consórcio que é comandado pelo Flamengo e pelo Fluminense não respondeu. Provavelmente esse jogo vai ser em volta redonda, até o governador entrou na jogada aí, falando que não tem nada. Pode ter uma reversão agora, né? Pode ter uma reviravolta. Depois dessa matéria. Né? Isso, exatamente. O mas que por enquanto aconteceu? tá aí. Mas diga lá, pode falar. Por enquanto está no Raulino. Essa briga já é antiga, né? Do Flamengo e Fluminense, que são os gestores do Maracanã, provisórios, e o Vasco, quando o Vasco quer jogar lá. Por regra, que é a TPU, que é a concessão provisória para o Flamengo e Fluminense, eles têm que deixar o Vasco jogar lá, porque não pode ter favorecimento para nenhum clube na gestão do estádio. Aí sempre usam alegações de questão de gramado e tal, e dessa vez o Flamengo e o Fluminense não responderam ao Nova Iguaçu, porque o mandante, não parece pela mobilização do Vasco, mas o mandante do jogo é o Nova Iguaçu, quem está reivindicando é o Nova Iguaçu. Ontem eu falei com o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, e ele estava dizendo, olha, eu sou um gatinho no meio de uma briga do tigre com o leão, e eu só fico tomando patada aqui. Que é, basicamente, ele quer jogar no Maracanã, porque gera uma renda de 500, 600 mil reais para ele, mesmo valor para o Vasco, foi o que gerou ali no primeiro jogo, e ele fala que paga 2 folhas salariais do ano dele. Então, ele falou assim, eu quero jogar no Maracanã. O Flamengo demorou para responder, Flamengo e Fluminense, o consórcio demoraram para responder. Pareceu meio proposital, que eles não responderam a tempo de forma proposital, e aí foi marcado o jogo para o Raulino. Só que diante da confusão toda, a gritaria do Vasco, o governador ontem deu uma declaração dizendo que o Nova Iguaçu pode jogar, que não tem veto para ninguém, que não tem nenhum preconceito contra o Vasco, enfim. E aí, diante disso, tem uma possibilidade de reversão. Tanto o Nova Iguaçu quanto o Vasco estão trabalhando aí nessa possibilidade de ainda fazer o jogo no domingo. O que eu acho, no final das contas, você vai ter uma concessão definitiva do Maracanã, que vai ser ou o Vasco num grupo, junto com a W Torre, ou o Flamengo e Fluminense, ou o consórcio de Brasília, que tem menos chance, né? Tem que se criar uma regra para parar essa coisa de toda hora vai para a justiça, o cara não responde, não quer ceder. Tem que se criar uma regra fixa que aí você estabelece, dentro do cronograma, tais jogos podem ser realizados, tanto para quem está gerindo, seja lá quem for, ter uma segurança de se programar, quanto para quem está do lado de fora poder saber o que pode jogar. A regra para a licitação definitiva vai ser que você tem que ceder o estádio. Então, agora, como que vai ser, em que cronograma, eu acho que isso tem que ter estabelecido uma regra mais certinha e não simplesmente dizer, tem que ceder o estádio, porque senão fica nisso. Foi claramente uma birra ali do Flamengo e do Fluminense, porque o Vasco no domingo jogou com uma camisa Maracanã para todos, que é o nome do consórcio do Vasco, para tentar ganhar o estádio. Vamos ser sinceros que esse Maracanã para todos é marketing do Vasco, né? Porque na licitação está previsto que todo mundo tem que jogar no Maracanã. Então não é só o Vasco. É claro, o Vasco quer que o Flamengo e o Fluminense joguem lá porque ele quer ganhar dinheiro com o Flamengo e o Fluminense se ele for o gestor. Então isso aí também tem esse aspecto. Mas tava lá, ele põe o que ele quiser na camisa dele. Ninguém vai dizer o que o Vasco vai botar na camisa dele, né? Então, a birra acabou afetando o Nova Iguaçu, mas pode ser revertido e ainda ter o jogo no domingo no Maracanã, depois dessa posição do governador ontem, num vídeo aí dizendo que pode ceder. Aí a gente vai ter que esperar para ver se o consórcio Flamengo e Fluminense vai mudar a sua posição e vai dar um ok, e se vai dar tempo de fazer a operação até domingo. Muito bem, todo mundo sabe, morei no Rio de Janeiro, trabalhei com o Rodrigo Matos durante um bom tempo lá, junto no Meu mesmo lugar. chefe. Isso, no lance. Meu Deus do céu. Então eu sou do tempo que para mim o Maracanã era uma coisa muito simbólica do Rio de Janeiro, que era, independentemente de ser o nome do consórcio, era um Maracanã para todos, todo mundo jogava lá, era muito legal tal. Quando eu mudei para São Paulo, teve a licitação, ficou o consórcio Fluminense e Flamengo. Eu olho essa história de longe, Arnaldo, e eu acho muito estranho você ter um estádio tão simbólico contra o Maracanã, que é um estádio símbolo da cidade do Rio de Janeiro, e ele não poder ou ter travas para ele ser utilizado para todo mundo. Para mim isso é muito estranho. Tironi, assim, vamos lá, vai. Também tem a situação do Vasco ter um estádio particular, os outros não têm.
Agora o Botafogo também, entre aspas, tem, né? Você lembra que em São Paulo, o Pacaembu era o estádio para todos, em tese. Sim. Aí o São Paulo tinha o Morumbi, o Palmeiras tinha a Palestra Itália, o Santos tinha a Vila Belmiro. Virou o estádio do Corinthians, certo? Então, tem essas situações, embora fosse do município, tal, essas coisas todas. Isso antes de privatizações, licitações, consórcios, etc. Estou falando lá atrás, né? E acho que é muito dependendo da época, da ocasião e tudo mais. O que eu entendo, mesmo com o Vasco tendo São Januário, é que grandes jogos, por exemplo, que o Rodrigo está falando, né? Eu acho que independentemente dos finalistas, eu imaginava, assim, no calendário do consórcio que toma conta do Maracanã, as finais dos estaduais do Estadual do Rio, a semi e finais seriam disputadas ou previstas para o Maracanã, né? O campeonato estadual. Por exemplo, esse tipo de calendário, né? E acho que o Maracanã para todos também já foi Maracanã do América, do Bangu e tudo mais. E tem uma situação agora em todos os estádios brasileiros, que é a situação que os consórcios também assumiram, que é o revezamento do futebol com outros eventos, né? O que faz com que o campo de jogo seja afetado. Porque em nenhum estádio mais no Brasil só se joga futebol, né? Então, a questão da disponibilidade do Maracanã para todos, eu acho ótima em tese, mas ela tem que garantir minimamente condição para se jogar futebol. Muitas vezes isso não aconteceu. A coisa bizarra desse ano foi o Maracanã parado por 2 meses para o futebol e o primeiro jogo do Maracanã, o gramado está sem condição, depois de 2 meses sem futebol. Então tem uma série de coisas para a gente acertar aí antes do Maracanã voltar a ser de todos. E acho uma outra curiosidade envolvendo o jogo do Vasco com Nova Iguaçu nesse final de semana é que, quem diria, virou o jogo mais interessante da semifinal. É onde tem disputa, é onde tem indecisão, indefinição, né? Até por conta da prioridade do Nova Iguaçu ao campeonato e o resultado na partida da ida, 1-1. Então, o Fla-Flu, que reúne as duas equipes mais poderosas do Rio hoje, está virtualmente decidido. O Fluminense não vai meter 3 no Flamengo, certo? Convenhamos. Vai ter rivalidade, vai ter arranca-rabo, vai ter voadora, vai ter tudo isso, mas a classificação do Flamengo eu não vejo risco algum. Mas esse Nova Iguaçu e Vasco, mando do Nova Iguaçu, merecia ser, sim, no Maracanã para todos. Tirone, Fala, Rodrigo. Só uma observação sobre o Maracanã para todos. Você tem razão que 2005, a época que a gente trabalhava junto, antes até, o Maracanã era para todos e tal, só que também era um Maracanã que ninguém se responsabilizava por cuidar dele. Então era uma esculhambação e era totalmente mal cuidado. E depois da Copa do Mundo, depois de uma reforma muito cara, ele foi jogado às traças depois da Olimpíada, estava completamente em decadência. E quem foi lá para consertar o estádio foi primeiro o Flamengo e depois o Flamengo e o Fluminense. Eles assumiram a gestão. Então a gente fala assim, Maracanã para todos, mas na hora de gerir, assumir a responsabilidade e cuidar e gastar dinheiro, quem gastou foi o Flamengo e o Fluminense. Então essa história de para todos público, é o para todos público que eu vou usar, mas na hora de dar a minha contribuição e gerir, aí não deu, né? Então tem esse aspecto que o bônus tem que vir junto do ônus, né? De você cuidar daquele bem público também. Não, sem dúvida, esse é um ponto muito importante, né? Querer usar é mole, né? Mas precisa cuidar. Cuidar ninguém quer, né? Desde que o Maracanã virou uma parceria público-privada, enfim. Foi feito lá para a Copa de 2014 e aconteceu tudo isso. De fato, o Maracanã estava abandonado, o Flamengo primeiro, o Fluminense depois, ajeitaram as coisas lá e deixaram o estádio decente. Antes virou qualquer coisa. Eu até, um tempo atrás, fiquei com receio que virasse mesmo um elefante branco como esses outros aí da Copa. Muitos outros. Falei, daqui a pouco ninguém vai mais usar o Maracanã, vai ser abandonado. Pós-Olimpíada, né? Foi o maior risco ali, pós-Olimpíada. Exatamente. Como o Pacaembu, né? Como o Pacaembu, que aí foi privatizado e agora vai ter grama sintética, não sei o que, sei lá o que. E até a final da Copinha não está pronto até hoje, 3 meses depois da Copinha.